Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Não, 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 não. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. não, 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 não. Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Oh, não. Nem mesmo as notas, diga pro Senhor. Nem mesmo as notas das canções te mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, te quero tanto, meu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Diga pro Senhor nessa noite, vamos juntos. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Pode o sol escurecer, diga pro Senhor nessa noite, vamos. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. De todo o seu coração, nada pode apagar, diga pro Senhor, vamos. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Dê um aplauso bem alto para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos, a paz. Amém? Podemos nos assentar. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor, pela Tua presença que nós sentimos aqui no louvor, Senhor, no Teu culto. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Apesar de quem nós somos, o Senhor se revela a nós a cada dia. Nós somos muito gratos a Ti, Pai. Eu sou grata pela palavra que o Senhor entregou a mim para trazer para a Tua igreja. Que o Senhor fale com os Teus filhinhos aqui hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Último dia da temporada, não sei, aí estão cansados? Cansou, né? Mas Deus é bom, nós chegamos até aqui pela graça dEle. Julho fica todo mundo cansado, mas agora pelo menos vamos voltar a ter estacionamento, né? A pregação de hoje eu queria ir com vocês lá em Gálatas. Gálatas está ali logo depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí já vem Gálatas. Gálatas, capítulo 5.
essa pregação, essa palavra, Deus começou a me dar no meu devocional. Até eu quero incentivar você a fazer o seu devocional todos os dias. Eu não sei como fazer, eu não tô acostumada. Então, como que eu indico, né, você fazer? Tem pessoas que gostam de colocar um louvor para ir tocando enquanto você ora, e depois você pode estar lendo a palavra. Mas o devocional, ele é principalmente se alimentar da palavra. Eu não tenho como ir ali na minha casa, na cozinha, comer um dia na semana e falar, pronto, estou satisfeita, vou passar uma semana sem comer. E é isso que a gente faz quando a gente vem no culto no domingo, abre a palavra, come da palavra dele no domingo, e na quinta, e depois eu só vou me alimentar novamente no próximo culto. Nós vamos ficando atrofiados, fracos espiritualmente. A palavra é para nós nos alimentarmos todos os dias. Mas eu não entendo, eu não sei. A minha dica, né, que eu costumo fazer, eu vou lá no índice e pego os livros pequenininhos. E eu escolho um livrinho pequenininho. E eu vou ler aquele livrinho até o fim. Eu faço uma bolinha lá, já li aquele. Eu vou escolher agora outro livro e vou lendo os pequenos primeiro, para me animar. Depois eu começo a pegar livros maiores do Novo Testamento, um do Antigo, e nisso vai te motivando a ler. Por que eu estou falando isso? Não faz parte da pregação, mas nós precisamos, a igreja precisa se fortalecer, se alimentar da palavra. Você lê ali um capítulo e fica o dia todo como a vaca, o boi faz, ruminando, pensando naquilo. E eu li essa palavra aqui no Gálatas 5, eu terminei Gálatas, mas no penúltimo capítulo, que era o 5, eu fiquei aqui só com essa palavra, escravos, escravos. E eu comecei a pesquisar, daí eu começo a ouvir pregações, eu coloco lá no YouTube, depois que eu já li, YouTube, coloco uma pregação, Gálatas 5, começo a ouvir, estudo Gálatas 5, e começo a me alimentar daquilo. Então, essa é uma dica que eu dou para você. E a oração, a gente vai fazer o tempo todo, né? Naquele momento da leitura da palavra, e também o dia todo a gente está orando. Eu não sei vocês, mas o dia todo eu estou assim, Deus me ajuda nisso, nossa, Deus cuida da minha filha, faz isso, faz aquilo. E a oração é o nosso tempo todo, mas a palavra, meus irmãos, não deixem de ler a palavra. E quando eu estava lendo aqui, então, como eu falei para vocês, em Gálatas 5, essa palavra escravidão veio muito forte na minha cabeça. Vamos ler comigo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para a ocasião da vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento:
Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. É só até aí. Então, eu peguei esses 15 versículos para nós estudarmos hoje. A primeira coisa que eu tenho que entender quando eu estou estudando algo da Bíblia, qual é o contexto? Quem está falando para quem? Quem escreveu? O que está acontecendo aqui? Então, Paulo, vocês lembram da história dele, né? Que era Saulo, um perseguidor de cristãos, e ele se converte, tem um encontro real com Jesus e passa de perseguidor, Saulo, se transforma em Paulo. Deus muda o nome dele para ele ser o maior apóstolo de todos. Paulo foi o que mais escreveu livros aqui, cartas, né? Nesse tempo eram cartas, ele ia para um local. Então, chegava aqui em Campos do Jordão, ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele vinha e pregava para o povo, juntava o povo, começava a falar com eles e ia embora para outro lugar. Mas e aquele povo? Ia ficar ali? Então, ele continuava mandando cartas. E aqui ele mandou uma carta aos Gálatas, que era um povo gentio, não eram judeus, dando instruções, chamando a atenção. Paulo não era aquele pastor, hoje em dia, nós somos meio crente mimimi, sabe? Pastor chamou a atenção, não vou mais, estou de cara, vira a cara para o pastor, me chamou a atenção, estou de mal. Nesse tempo, Paulo dava cada cacetada, mas era para o bem deles. Paulo não media as palavras. Se vocês forem ler aqui 1 Coríntios, então, 2 Coríntios, tem hora que ele fala umas coisas que a gente fala, meu Deus, se fosse hoje em dia, tinha até processo. E ele ficava muito bravo com as confusões que tinham ali dentro. E estava tendo uma confusão aqui nos Gálatas. Estava entrando o ensinamento errado. Olha, eu sei que a gente está seguindo Jesus, eu sei que agora nós somos cristãos, que Paulo nos ensinou, mas nós temos que nos circuncidar. Cidar. Tenho dificuldade com essa palavra. Os judeus, havia uma lei em que os judeus cortavam ali, né, uma parte da pele do órgão deles, né? E era uma lei do Antigo Testamento. E Jesus, quando ele vem, ele quebra muitas das leis que haviam, que tinham, não para confundir, mas porque veio uma nova aliança. Era um novo tempo, era algo novo. Agora o próprio Deus havia habitado entre nós. Ele veio para nos salvar, para nos trazer a salvação pela graça. Eu não preciso mais da circuncisão, eu não preciso mais guardar o sábado, eu não preciso mais isso com obrigação, porque o próprio Deus habitou entre nós e Ele trouxe paz, Ele trouxe uma leveza. O véu se rasgou quando Ele morre, Ele ressuscita. Não tem simbologia maior do que aquele véu que era uma espessura muito grossa, ele se rasga de cima a baixo, como se ele dissesse, acabou essa separação do santo, do profano, eu estou entre vós, o reino dos céus está aqui, ele é algo mais palpável do que era ali no Antigo Testamento. Mas nós, irmãos, nós temos uma facilidade de voltar para a lama, de voltar para a escravidão. Eu li esses dias uma reportagem que uma senhora, foi descoberto que uma senhora estava vivendo em situação análoga à escravidão, já não sei quantos anos, acho que uns, 50 anos vivendo numa casa, aqui no Brasil, esses dias. E eles ficaram assim, muito chateados pela situação dela, nunca tinha recebido um salário, ela não tinha hora de almoço, de descanso, ela morava na casa, e ela acordava, 5 da manhã, ela era responsável por todas as refeições, ela cuidava de tudo. Era uma escrava. E ela foi liberta. E aqueles patrões foram punidos. E o que aconteceu com essa mulher? O que vocês acham? Ela voltou para a casa dos patrões. Porque ela passou a vida toda sendo uma escrava e ela não sabia o que eu vou fazer com a minha liberdade. Na verdade, nesse caso, eu acho que o governo errou, né? Claro, eles tinham que dar uma condição para ela, mas ela não sabia viver outra vida.
Dos escravos, antigamente, né, quando teve a abolição da escravatura, muitos ganhavam ali a carta e falavam: e agora? O que eu faço? Eu não sei viver sem ser escravo. E aqui Paulo traz essa comparação com a escravidão para esse povo aqui. Gente, vocês eram escravos da lei, agora Jesus libertou. Está vendo essa carta aqui? Vocês foram libertos. Não fica voltando a ser escravo. Não volta. Olha lá no versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando Jesus veio, Ele nos libertou de qualquer lei. Quando Ele disse ali, está consumado, foi a última frase dele. Tipo assim, acabou. Você não precisa mais fazer nada. Nossa, mas é tão estranho, né? Aí a gente pensa assim, não, mas será que eu não preciso nem ir na igreja? Não, para ser salvo, não. Mas será que eu não preciso, então, nada, nenhuma coisa? Nada. A salvação é de graça. Eu não estou falando aqui uma heresia. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vocês vão entender por que eu estou falando, mas não precisa ir na igreja? Precisar para ser salvo? Não. Mas eu não preciso ficar ali ajoelhado orando 1 hora por dia para ser salvo? Não. A salvação é de graça. E eles estavam com dificuldade de entender isso. Até hoje nós temos, né? Porque nós, às vezes, queremos voltar para a escravidão da religião. Eu me lembro quando eu era criança, que uma menina me viu na escola, acho que lendo a Bíblia, acho que no ensino médio, eu levava a Bíblia para ler no recreio. E aí, crente, né, gente? Só que não, né? E aí uma menina falou assim, nossa, você é tão religiosa, né? E eu guardei a minha Bíblia na hora, porque aquilo me ofendeu. Porque eu sabia que religiosidade eu não queria. Eu não queria ser essa religiosa que segue a lei. Eu queria só ter um relacionamento com Jesus. E é essa palavra da religiosidade como uma prisão, como uma escravidão, que eu quero que você entenda hoje. Muitas das vezes nós vivemos debaixo de um medo. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Não, eu tenho que ir lá na igreja bater o ponto, senão Jesus não vai gostar de mim. Meus irmãos, isso é religiosidade. Isso não é relacionamento com Deus. Paulo estava pregando para esse povo gentio, que estava acostumado a seguir lei. Aliás, não estavam acostumados, né, com as leis. E aí eles não eram judeus. E aí eles se convertem e falam, já que a gente se converteu, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos seguir as leis dos judeus. Eles achavam que eles precisavam de fazer tantas coisas, inclusive circuncidar. E às vezes a gente também acha que a gente está fazendo assim, não, eu preciso fazer mais. Vocês vão entender, tá? No início da pregação vai parecer que eu estou dizendo para vocês serem acomodados. Não é isso. Até o final da pregação você vai entender por que eu estou iniciando dessa maneira. Um dia eu vi um pastor falando assim que ele dormia só 4 horas por noite e que o restante ele orava. E eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser como ele. Eu viro um nada se eu não durmo. Eu vou ser uma péssima, né, aluna, naquela época eu era aluna. Se fosse hoje, eu seria uma péssima esposa, uma péssima mãe se eu só dormisse 4 horas por noite, o resto ficasse orando. Mas aquilo era o que Deus separou para a vida daquele homem. Aquilo para ele não era uma prisão. Aquilo para ele era um prazer, estar com Jesus orando. Agora, se eu achar que para eu ser salva, eu preciso fazer o que aquele pregador fazia, de dormir só 4 horas e o restante eu tenho que orar, porque Deus tem que gostar de mim como gosta daquele pregador. Isso passa a ser uma religiosidade. Não existe nada que a gente faça que vai mudar o amor de Deus por nós.
Ele nos libertou para nós sermos livres e não sermos escravos novamente. Então eles não aceitavam, eles queriam fazer algo a mais. Eles achavam que Jesus não era o suficiente. Qualquer coisa que você acrescenta ao Evangelho, você está dizendo: Jesus não foi suficiente. Não, eu sigo a Jesus, mas eu preciso fazer tal ritual. Você está dizendo que Jesus morreu em vão quando você fala isso. Lá no versículo 2, Paulo fala isso. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Se você se circuncidar naquele tempo, né? Porque você acha que você precisa daquilo para ser salvo, significa que você está dizendo assim: Jesus, o seu sacrifício lá na cruz não valeu de nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer. Só que nós não conseguimos. Eu não consigo subir aos céus e morar com o meu Jesus pelo meu esforço. Eu não consigo, mesmo que eu passe o resto da vida em jejum, o resto da vida fazendo sacrifícios, que eu vá ajoelhada até tal lugar, quando eu vejo pessoas assim caminhando, né, os andarilhos, e se você perguntar para eles por que você está andando, eles acham que eles precisam daquilo, andando de uma cidade para outra, com o pé doendo. Eu fui num restaurante um dia, a mulher estava assim, ó, não conseguia mais colocar a sola do pé, porque ela era uma andarilha, tinha parado para almoçar. Jesus foi bom, foi suficiente, foi maravilhoso ele ter morrido, mas eu preciso caminhar até ficar sem sola do pé. Isso é a religiosidade. Você anulou o serviço da cruz. Você anulou o sacrifício de Jesus ali na cruz. A salvação já foi conquistada, mas nós acabamos retornando para essa escravidão, porque a gente acha que Jesus não foi o suficiente. Eu tenho que orar 1 hora, senão vai acontecer isso, eu tenho que fazer tal coisa. Meus irmãos, você vai entender por que você tem que orar, por que você tem que vir na igreja. Não deve ser por culpa. Se eu tenho culpa, se eu vivo uma vida com culpa por não estar fazendo tudo certinho para Deus, eu vou viver uma vida buscando uma aprovação, algo que nunca vai vir. Porque sabe quando que você vai conseguir ser um crente perfeito? Nunca. Eu também não. Uma amiga minha postou uma brincadeira assim, né, na internet, que eu gostei muito do que ela falou. Ela postou uma foto e colocou assim: eu sou uma cristã 10 de 10. Aí eu fiquei curiosa, falei: nossa, ela é tudo isso, né? Aí na página seguinte, 9 de 10, porque eu oro correndo. Aí na outra página, na verdade, 8 de 10, porque às vezes eu sou bem paciente. Na outra, 7 de 10, porque eu me preocupo demais, mais do que eu confio. Na verdade, 6 de 10, porque às vezes eu não quero ler a Bíblia. 5 de 10, porque eu me comparo com os outros. Na verdade, eu sou 4 de 10, porque eu quero tudo do meu jeito e não do jeito de Deus. Eu sou uma crente 3 de 10, porque as minhas palavras não refletem Jesus. Eu sou 2 de 10, porque eu sou orgulhosa e preciso da aprovação dos outros. Até que na última postagem ela fala: eu sou uma crente 1 de 10, porque se dependesse de mim, eu nunca seria boa o suficiente. É pela graça, é por Ele. Sabe quando que eu vou ser 10 de 10? Nunca. Mas é por isso que eu vou deixar de buscar esse 10 de 10? Não. Eu preciso buscar Ele, andar com Ele, não porque eu estou presa, porque a religião me escraviza. É simplesmente porque eu amo estar com Ele e porque eu quero estar com Ele. Lá no versículo 6, nós vamos ler assim. Vamos começar no 5, na verdade. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé
a justiça, que é a nossa esperança. Esperança aqui, depois na outra página até acho que eu esqueci de anotar, que esperança, na verdade, não é aquela esperança que nós temos no português, que você espera que amanhã seja um dia bom. Não, é a certeza. Nessa palavra, né, no original, é uma certeza que nós esperamos em Cristo. Porque em Cristo, versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Você não vai conseguir fazer nada que faça Jesus te amar mais, e nem algo tão ruim que faça Jesus não te amar menos. O nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, é algo que não tem explicação. E é por isso que chama graça. Será que Deus me ama mais porque eu passei a tarde lendo e orando, enquanto meu irmãozinho teve que passar a tarde só ali trabalhando no computador e não teve tempo? Será? A Bíblia fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem outro versículo que eu não lembro a referência. Nada poderá me separar do amor de Deus. Nada. Não existe nada que eu faça. Mesmo que eu tente. A minha filha outro dia me viu ali contando, né, fazendo contas para pagar a escola e não sei o que lá. E ela, nossa mamãe, eu te devo muito, né? Você gasta muito comigo. Eu falei, filha, você acha que a sua avó e seu avô gastaram muito ou pouco comigo? Aí ela, nossa, foi muito. Eu falei, olha só, eles pagaram escola, pagaram toda a roupa da vida inteira, a comida da vida inteira. Se eu passasse o resto da minha vida só pagando eles, só devolvendo dinheiro para eles, eu ainda não conseguiria. Você também não vai conseguir me pagar. E você não precisa se preocupar com isso, porque eu não quero que você me pague, nunca. E é assim que é o amor de Deus por nós. Eu aproveitei e falar de Jesus para ela. Falei, sabe aquele sacrifício que Jesus fez por nós na cruz? É impossível pagar nessa vida. Impossível. Mesmo que nós tivéssemos 100 vidas, 1000 vidas, fazendo só coisas boas, não iríamos pagar. Não tem como. Mas, lá no versículo, se a gente continua, deixa eu ver, acho que eu não anotei esse versículo. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Só até aqui. Tudo bem, nós somos livres. Nós recebemos a salvação e foi pela graça. Eu não paguei nada, eu não vou conseguir retribuir isso que o Senhor Jesus fez por mim. Mas não significa que eu não devo ser grata. Quando eu vou na casa da minha mãe, quando eu era criança, que a minha mãe falava, Bruna, vai lavar a louça, eu lavava com ódio, com raiva, estou lavando essa louça, odeio lavar a louça. Hoje, quando eu vou na casa da minha mãe, ela não precisa me pedir para lavar a louça. Porque ela me deu um almoço maravilhoso, nós tivemos um dia maravilhoso, e o mínimo que eu faço com amor, com alegria, é lavar aquela louça. E é isso o nosso relacionamento com Deus. Eu não preciso vir à igreja, mas eu venho todos os dias que eu puder na minha vida, porque é onde eu quero estar, na casa do meu Pai. Eu não preciso acordar e ler a palavra para ter a salvação, não. Mas eu quero, porque eu quero me relacionar com quem me deu a salvação de graça. Eu quero conhecer Ele, eu quero ser parecida com Ele. Eu não preciso servir aqui na casa dEle. Eu não preciso fazer nada para ter a salvação. Mas eu quero fazer tudo o que eu puder. Eu não preciso servir,
as pessoas mais simples, dando alimentos e ajudando. Eu não preciso ser boa com as pessoas, mas eu procuro ser, porque eu estou me relacionando com esse Deus de amor e eu acabo me tornando parecida com Ele a cada dia. Não é uma escravidão, é amor. É relacionamento, não é religião. Eu não preciso fazer nada disso. Isso nos liberta. Tem uma pessoa que saiu da igreja, assim, que eu digo igreja, né, geral, não dessa igreja. E ela tem gastado os dias dela ali na internet para falar mal de Deus. O Deus que ela não acredita que existe, mas ela tem que falar dele todos os dias. É engraçado, né? E aí ela fala sobre isso, que ela fala, é porque você tem que viver ali uma vida com medo do inferno. Eu falei, meu Deus, ela não entendeu nada. Eu não lavo a louça da casa da minha mãe porque eu tenho medo dela gostar menos de mim. Não, ela me ama. Eu lavando louça, eu não lavando, eu sou filha. Eu não busco a Deus, não é por medo do inferno, é porque eu sou filha e eu quero me relacionar com o Pai. E é isso que o Senhor quer de nós. É por isso que nós estamos aqui, por isso que você está numa quinta-feira, depois de um dia pesado de trabalho, você está aqui. Por que você está aqui? Alguém te obrigou? Alguém te amarrou e te trouxe aqui? É porque o seu coração está ansiando. Eu quero me relacionar com o Pai. Eu não tenho medo do inferno. Eu não acho que se eu não vier, se eu não for lá na igreja na quinta-feira de noite, eu vou para o inferno. Não, isso não é medo de inferno. Isso é desejo de relacionamento. Quando você acorda e fala, bom dia, Espírito Santo. Ninguém te obrigou a falar isso. Ninguém te colocou ajoelhado no milho e fala, ora. Você quer se relacionar. E nós somos livres para fazermos o que quisermos, para agir como quisermos, para amar o nosso Senhor com todas as nossas forças. Como disse esse último louvor, né? Uma adoração, como é que a gente cantou, Gidão? Adorador por excelência, eu tenho essa liberdade. Eu não preciso adorar, mas eu posso colocar o som nas alturas. Eu vivo num país livre e adorar, cantar para Jesus, porque eu quero. E achei interessante que um estudo que eu vi fala, a Joyce Meyer, né? Esqueci o nome dela, é Joyce Meyer mesmo, né? Ela faz uma comparação desse texto com Gálatas 4. Se você voltar um pouquinho ali, um capítulo antes, Gálatas 4, no versículo 21. (4, 21). Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai. Gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas Jerusalém, do alto, é livre e é nossa mãe. Aqui, Paulo traz essa comparação. Nós estando livres e nós sermos escravos. Ele traz aqui as 2 mulheres, os 2 filhos de Abraão. Uma ele teve com a filha, teve um filho com a escrava, porque ele não confiou em Deus. Ele achava que ele precisava dar ajudinha. Sabe aquilo que você pensa, não, eu sei, Deus é maravilhoso, Deus vai me abençoar, mas eu vou apostar. Eu preciso fazer isso. É só uma aposta.
Se eu ganhar, eu dou o dízimo. É ajudinha. Não tem como vir bênção. Vem maldição. Vem filho da escravidão. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Vou dar o meu jeitinho. Vou fazer do meu jeito. E tem o filho da promessa, que foi Isaac, abençoado, que veio, dele vem a liberdade. Então aqui Paulo mostra as duas mulheres como sendo as duas alianças. Agar, que trouxe Jerusalém ainda escravizada, e Sara, Jerusalém livre. Quando nós entendemos que o que é essa liberdade, é tão maravilhoso, é tão libertador. Um dia um homem falou, eu ouvi esse exemplo nesse estudo da Joyce Meyer. Um homem estava ali com os amigos dele, e ele havia se convertido, e os amigos falaram assim para ele: poxa, eu estou com pena de você. Agora você não faz mais nada, né? Agora você se converteu, não pode beber, não pode mais ir naqueles bares que a gente ia para a gente dar risada, falar bobeira. E agora você não faz mais nada? E ele falou: não, muito pelo contrário. Eu ainda posso ficar bêbado. Eu sei como fazer. Eu sei como cair, tomar um porre. Eu sei ainda falar todos aqueles palavrões. Eu consigo ligar a minha televisão, colocar nos piores filmes que tem. Eu consigo fazer tudo aquilo que eu fazia, muito pior. Mas a diferença é que eu não quero. Deus mudou o meu querer. Agora eu sou livre, eu posso, mas eu não quero. Vocês ainda são escravos porque vocês não podem escolher entre não fazer. Quando vocês veem, vocês já estão bêbados. Quando vocês veem, vocês já estão falando um monte de coisa que não está edificando. Vocês estão escravos. E eu não, eu estou livre. Essa liberdade que o Senhor traz para nós. Ninguém aqui está amarrado. Ninguém aqui está com medo do inferno. Nós simplesmente entendemos que o Senhor nos trouxe como esse filho da promessa, livres. Nós somos livres para não fazer as coisas como as obras da carne. Como a gente leu aqui no versículo 13. Não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Lá no 5:13. Eu sou livre para não fazer aquilo que agrada a minha carne. Meu irmão, o que agrada a minha carne? Acordar bem tarde, relaxado, ou acordar, pegar a minha palavra e ler, buscar a Deus? É claro que agrada a minha carne ficar na cama. Agrada a minha carne a preguiça, a gula, a inveja. Tudo isso agrada a minha carne. Falar mal dos outros, ver coisas que não agradam a Deus, mas que agradam a minha carne. Isso tudo é o que agrada a minha carne, mas nós somos livres para não agradar a carne. Ao contrário, sirvam aos outros, uns aos outros, mediante o amor. Eu até separei aqui em 1 Coríntios 8:9, que fala um pouquinho dessa liberdade também, que nós temos que tomar cuidado. Nós somos livres, mas... 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Nós somos livres para fazer o que a gente quer. Eu não vou perder a minha salvação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês prático. Eu não vou perder a minha salvação se eu vir para a igreja de calça. Mas eu já fui pregar numa igreja, não só pregar, fui visitar uma igreja em que todas as mulheres eu sabia que estariam de saia. É pecado eu ir de calça? Não, mas eu ia escandalizar. Então eu usei saia. Então é claro que assim, eu sou livre, contanto que eu não me escandalize, contanto que eu não seja uma pedra de tropeço para os outros. Eu sou livre para fazer o que eu quero, eu não vou perder a salvação, mas eu não posso usar da minha liberdade para fazer com que outros caiam. E para terminar, hoje vai ser rápida a pregação, hein, irmãos?
Hoje foi só um devocional aqui. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, versículo 9. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é suficiente. Ah, mas eu sou tão fraco. É aí que o Senhor se aperfeiçoa. Ah, mas eu não posso, eu sou um crente tão, como a minha amiga disse, 1 de 10. Sou um crentezinho tão meia boca. Mas é aí que o meu poder se aperfeiçoa. O Senhor Deus, Ele quer que você entenda isso. A minha graça te basta. E aí eu termino essa pregação pensando assim, agora ficou fácil. Vou para casa, já estou garantido, já ganhei a salvação, não preciso fazer nada. Não é assim. Eu preciso buscar melhorar cada dia mais. Até quando eu estiver bem velhinha, eu preciso olhar para dentro do meu coração e pensar, Bruna, o que tem de podre aqui dentro ainda? Tem coisas que ninguém está vendo. Tem coisas que está aí dentro do seu coração, da sua mente, que só o Senhor sabe e Ele vai te constranger do seu pecado. É às vezes uma palavra que você tem usado, uma atitude. Tá, eu não perdi a minha salvação por isso, o Senhor me salvou, é pela graça, mas por que eu vou me apresentar para o rei sujo, com as vestes sujas? Se dissessem que amanhã vai vir aqui um rei, alguém muito importante, eu duvido que você viria de qualquer maneira. Você iria ter um tempo de preparação, você iria se limpar, você iria se purificar, ficar cheiroso, bonito. A mesma coisa com o Senhor. É o nosso rei. Ele não deixou a salvação na sua mão, nas nossas mãos. Ele nos salvou. Por quem Ele é, não por quem nós somos. Mas não é por isso que eu vou me apresentar para Ele cheio de lama, cheio de sujeira, cheio de pecado. Eu vou buscar me aperfeiçoar a cada dia. Eu vou mudar o que eu fazia antes, eu não vou fazer mais. Eu vou buscar cada dia ser uma crente melhor. Uma cristã, né? Melhor, mais parecida com Ele. E eu vou querer me relacionar com Ele. Eu vou querer ir na igreja, todos os cultos, meus irmãos, eu sempre falo, para eu faltar, o Gustavo, né? A gente tem esse lema lá em casa, para a gente faltar na igreja, tem que acontecer uma coisa séria. Porque a gente não quer perder esse tempo com o Senhor. Aqui a gente aprende. Aqui eu ensino as minhas filhas que é aqui que elas vão crescer. Ah, mas os estudos, meus irmãos, vai vir. Ah, mas a herança, nada disso vai ficar. O que fica é a palavra. E é o que eu tenho ensinado para elas. Eu venho para cá muitas vezes para ensinar para elas. Às vezes eu nem ouço a pregação, estou lá ensinando as crianças. Porque nós, e os adolescentes, né? Eu, a Pri, as meninas do Ministério Infantil, porque nós entendemos que eu preciso fazer isso, porque eu amo o Senhor, Ele me amou primeiro. Como eu não vou amar Ele? Como eu não vou ensinar minhas filhas a amarem Ele? Achei tão lindo que esse retiro que elas tiveram aqui do King's Kids, eu falei para a Laís, né? Falei, Laís, eu quero tanto que vocês conheçam o Jesus de vocês. Eu quero que Ele se relacione com vocês. Não é o que a mãe e o pai falaram. E aí eles passaram 7 dias ensaiando, né, aquelas apresentações. E aí nos outros 7 dias eles apresentam as danças para Jesus ali na praça. Mas a primeira apresentação é para Jesus. Então eles fecharam a porta da igreja, eles entraram aqui, fecharam a porta, trancaram, porque eu e o Gustavo fomos ali para avisar para a gente abrir. Ô, pai coruja, né? E não dava, estava trancada a porta. E eles apresentaram para Jesus. Ninguém estava vendo, era só Jesus. Apagaram as luzes, acho, e fizeram a dança, a apresentação todinha. Mas elas choraram. A Laís falou assim, uma semana antes, a Laís tinha questionado, será mesmo que Deus existe?
E nesse dia ela falou assim, ele me tocou, mamãe. Eu conheci ele. E ela chorava muito. E a Larissa, eu também chorei, mamãe. Eu também senti Jesus. Elas sentiram Jesus sozinhas, eu não estava ali. E a Laís falou assim, eu falava na minha mente com ele, e tinha uma mulher sentada do meu lado, que era uma obreira, e ela respondia o que eu estava falando com Jesus. E ela falou a mesma coisa que eu falava, ela respondia. Ela chorou de soluçar, que ela disse, agora eu acredito, ele existe, ele me tocou. Então, é esse Jesus. Isso é prisão? A gente não quer viver nessa prisão de religiosidade, eu preciso ir. Não, é de se entregar. Como que eu não vou me entregar para o Deus que se apresentou para as minhas filhas? Como que eu não vou me entregar para o Deus que mudou a minha vida, mudou a sua vida, a sua história? Era para você estar na lama do pecado. O que pensa? Tenta imaginar o que seria da sua vida sem Deus. Eu já tentei imaginar alguns dias. Eu não seria coisa boa. Não teria dado coisa boa. Não sei se eu estaria viva. Mas o Senhor me amou. E é por isso que eu amo. Não por medo, mas por amor. Amém? Esta é a palavra que o Senhor me deu em um devocional. E eu compartilho com vocês. Vamos nos colocar em pé. E o meu apelo para você nessa oração é para que você peça para Ele esse relacionamento. Peça para Ele para você se relacionar com Ele como um Deus de amor. Um Deus que quer te conhecer. Um Deus que quer se revelar a você. Que quer tocar em você. Ele não quer que você olhe para Ele como uma religião. Ele não é uma religião. Fala com as suas palavras, se você quer conhecê-lo. Oh, Jesus. Senhor Jesus, eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero estar mais perto de ti. Eu quero ser mais parecida contigo, Senhor. Eu sei que a salvação o Senhor já me deu. Eu sei que eu não preciso fazer nada, nem que eu usasse minha vida inteira para tentar te agradar. Eu não mudaria o seu amor por mim, Senhor. Mas eu sei do seu amor tão grande por mim e eu quero retribuir. Eu quero, Senhor, te amar, estar contigo cada segundo da minha vida, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor olhou para mim, mesmo eu não valendo nada, mesmo eu não sendo nada, mesmo com tantos pecados, com tantas fraquezas, o Senhor olhou para mim, olhou para cada um aqui, Senhor. Venha se relacionar conosco, venha falar conosco, venha me dar vontade de ler a Tua palavra, venha me dar vontade de orar, venha me dar vontade de vir à Tua casa cada dia. Venha falar comigo, Senhor Jesus, nos sonhos. Me incomoda enquanto eu estiver nos meus afazeres do dia a dia para falar contigo. Eu quero ouvir a tua voz, como Samuel ouviu a tua voz. E ser íntimo, ser íntima de ti, ser tua amiga, como Davi foi seu amigo. Como Abraão andou com o Senhor e viveu a tua promessa. Senhor, se nós vivemos uma vida de religiosidade até aqui, achando que nós precisamos cumprir tabela e vir e bater cartão, nos perdoa, Paizinho. Agora nós queremos mudar essa história, nós queremos nos relacionar contigo porque nós te amamos. Ah, Senhor Jesus, obrigada pela tua salvação. Nós somos gratos, nós somos muito agradecidos porque o Senhor nos resgatou, Paizinho. Em nome de Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para agradar seu coração. Mas
mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pôde expressar o quanto és digno. Embora seja pobre e frágil, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, diga: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, não, não. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pôde expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e frágil, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Diga pro Senhor nessa noite: mais que uma canção. Vamos, vamos. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Dê um aplauso bem gostoso para o Senhor Jesus.